Estimados irmãos e irmãs, hoje nesse terceiro dia da novena, em preparação para a grande solenidade de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, desta comunidade, também nossa padroeira da nossa nação. E hoje nós temos como reflexão, como norte para a nossa reflexão, Maria, ensinai que a família é vocação de Deus. E é bem sugestivo, porque hoje também nós celebramos São Benedito, e as leituras que nos é oferecido pela liturgia desta memória de São Benedito, é sobretudo algo que também tem a ver como família e como comunidade também como família. No entanto, nós queremos trazer, sobretudo, aquele chamado que Deus faz a cada um de nós. Primeiro ponto que nós devemos sempre levar em consideração é que todos nós somos chamados, vocacionados. Pode até ser que muitas vezes, no processo de amadurecimento e de discernimento, a gente se pergunta, qual é a minha vocação, né? Os mais jovens, creio que os mais dos 50 para adiante já se definiram, brincadeira à parte, mas para dizer que o chamado que Deus faz para todos nós, primeiro pela graça do batismo, somos chamados à santidade. Melhor dizendo, o primeiro chamado que Deus nos faz é a existência, uma vez que Ele nos chama para esta vida, uma vez que Ele nos chama para poder então desenvolver, crescer, e eu diria, multiplicai-vos, E assim também nós vamos percebendo que a vocação à santidade, esta vocação do qual ela é universal, quer dizer, para todos os batizados. E a vocação que nós vamos percebendo que vai se dando pela vida matrimonial, pela vida religiosa consagrada, vamos percebendo que não há como escapar desta vocação familiar, não há como. Talvez nós podemos perceber que quando falamos vocação familiar, propriamente vamos lembrar-nos do matrimônio, do sacramento do matrimônio, chamado para constituir-se uma só carne, para ali também ter a graça dos filhos, mas também a vida consagrada é chamada a ser família espiritual, A gente vai chamar família franciscana, celebramos ontem dia de São Francisco de Assis, nós vamos chamar a comunidade como esta família, mas, no entanto, o que nos chama a atenção aqui é que nós vamos falar daquela instituição divina que nós chamamos de família, aonde que a família não é somente um aglomerado de pessoas, não deve ser somente um aglomerado de pessoas, seja do mesmo sangue, Ali deve ser o lugar onde cultiva-se os valores, seja os valores da fé, da esperança e caridade, os valores cristãos, também os valores que dignifica toda pessoa humana. Quer dizer, é ali onde que Deus, que nós somos chamados por Deus a fazer realmente o reino de Deus acontecer ali na nossa família. Tantas vezes estamos esperando o reino de Deus, que claro, nós cremos nesse dia, nesse grande dia em que o Senhor nos chamará para o seu reino, mas não esqueçamos que aonde Deus está, aonde Cristo está, onde seus valores se encontram, ali já deve estar acontecendo o reino de Deus. Os valores do Evangelho, a vida virtuosa enquanto filhos de Deus, que saibam amar, respeitar-se, perdoar-se. Esta é a vocação que todos nós somos chamados, e é um grande trabalho, uma grande missão, pois eu digo que toda vocação é uma missão. E assim nós vamos lembrarmos que estamos justamente no mês missionário, que a igreja toma consciência, melhor dizendo, nos ajuda a tomarmos consciência de que todo batizado ele é missionário. Todo aquele que assumiu a graça do matrimônio, todo aquele que foi batizado, todo aquele que assumiu a vida religiosa consagrada, todo leigo engajado, ele assume essa missão de Cristo. A missão de fazer com que o reino de Deus possa acontecer ali.
e de maneira especial nas relações. Quantas vezes precisamos ver os sinais do reino de Deus nas relações familiares, entre pais e filhos, entre irmãos, entre a família, tios, avós, e vamos estendendo, né, ampliando, né, esse horizonte aí. Então, quantas vezes nós precisamos fazer com que o reino de Deus, os sinais do reino estejam presentes ali nas nossas relações com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, sobretudo com aquele que convive conosco diariamente. Quantas vezes é mais fácil a gente procurar conviver com os irmãos que estão fora da nossa família do que com aqueles que estão ali, porque muitas vezes as relações são espinhosas, né? São maldosas, né? Então, quantas vezes a gente faz deste modo, fugimos, né, da realidade da nossa vida familiar porque não suportamos uns aos outros, né? Então é necessário a gente sempre pedir ao Senhor que nos dê a graça de assumirmos esta vocação familiar, esta missão. Toda missão vai exigir, toda missão, de certo modo, é um trabalho que nós devemos exercer. Claro, contamos com a graça de Deus que nos deu, nos chamou e nos dá a condição de podermos assumir a cada dia e nos ilumina para nós também podermos, com sabedoria e inteligência, corresponder ali ao chamado, à vocação. Mas temos que desejar, temos que querer, temos que buscar os caminhos melhor para responder com fidelidade aí ao chamado que Deus faz para ser família. E o evangelho de hoje nos chama muito a atenção, porque que nós podemos usar como família, enquanto comunidade daqueles que creem no Senhor, nós que estamos aqui presentes nesta comunidade, a igreja, como também ali na minha família, ali onde eu sou filho, onde eu sou mãe, onde eu sou pai, onde eu sou avô, onde eu sou tio, ali onde eu sou prima, quer dizer, naquele tempo disse que houve uma discussão entre os apóstolos sobre quem era considerado o maior. A grande tentação, né, de nós, então, queremos ser superiores aos outros. A grande tentação, então, de nós, então, queremos ser maior e melhor do que os outros. Servir para ser bem visto, né, para que as pessoas olhem para mim e digam como o Frei é serviçal e caridoso, né? Quantas vezes a gente, então, busca e temos essa tentação de buscar sermos o maior, o melhor, e quantas vezes surgem as discussões justamente ali, e é onde nós vamos colocando que existem serviços mais dignos e serviços menos dignos. Então, servir é somente essa função e não essa outra função. Quantas vezes? E aqui vai dizendo de como deve ser entre os cristãos, aqueles que seguem a Jesus Cristo. É aquele que, o maior deve ser aquele que serve, né? O mais novo deve ser aquele que serve. A postura do cristão, do que segue a Jesus Cristo, é daquele que serve, né? Aquele que tem autoridade, sobretudo, é aquele que tem o serviço, que tem a capacidade de servir. Então, toda autoridade deve estar sempre ligado à graça do serviço e não da superioridade, da vaidade em si, de querer sobressair acima dos outros. E assim, esta relação nós vamos percebendo que na nossa família, seja no âmbito biológico, e esses valores os valores do Evangelho devem ser cultivados ali, haja vista que é uma vocação que Deus nos deu. Então, quer dizer, esses valores desse Evangelho já devem ser sendo cultivados ali no nosso âmbito familiar, no nosso seio familiar, e claro que depois estendido para a vida social, para a vida comunitária, seja a vida comunitária de fé, seja a vida comunitária enquanto desempenho de trabalhos na sociedade. Então, essa deve ser sempre a nossa postura, fazer que onde nós estejamos, que o reino de Deus aconteça. Então, é necessário assumirmos realmente esta vocação à vida familiar, pois ali é a base onde nós podemos realmente aprender grandes valores fundamentais de toda a vida humana. É ali onde que nós vamos aprender a amar, a perdoar. É ali onde nós vamos vencer as dificuldades da convivência, da diferença.
É ali onde nós devemos cultivar. Por isso, quando a igreja chama-nos a atenção para que nós possamos lembrar-nos que somos vocacionados à vida familiar, ou quando nós devemos defender a família, quer dizer, defender esta base que deve formar cada vez mais o homem e a mulher no respeito, no amor, na justiça, nos valores fundamentais de toda boa convivência entre as pessoas, né? Vivendo como irmãos. Então peçamos à Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Mãe Aparecida, que possa nos ajudar a assumirmos cada vez mais esta missão, esta graça e missão, né? Vocação, graça e missão, né? Família, né? Vocação, graça e missão, que nós possamos assumir a cada dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.